Bem, olá pessoal. Vamos falar aí de duas mudanças, dois relatórios que tiveram umas mudanças significativas aí na versão 3612, tá? A versão que deve ser lançada aí nos próximos dias. Primeira mudança interessante que a gente tem aí é no relatório aqui de mensagens, tá? Primeira coisa que a gente pode visualizar aqui essa mudança aqui nos filtros, tá? A gente dividiu os filtros. Isso aqui é uma mudança que a gente vem aplicando em alguns relatórios já, onde vocês podem ver lá nas campanhas, em alguns outros, onde a gente trabalha com os filtros, primeiramente de período, que é onde a gente vai buscar as informações lá no servidor, e segundo, com alguns filtros dinâmicos, tá? Vou preencher aqui que talvez que daí vai ficar mais claro, tá? Bom, esses filtros aqui são os filtros de onde a gente vai buscar as informações lá no servidor e vai trazer aqui para a máquina para trabalhar com esses filtros dinâmicos. Além dessa mudança aqui da separação dos filtros, a gente tem essa mudança aqui na hora inicial e hora final, tá? Essa aqui é uma mudança que a gente chama de faixa horária, que agora é aplicada. O que que isso quer dizer? Antigamente, quando eu informava aqui, ó, por exemplo, 1º do 1, das 8 horas da manhã, até 1º do 10, meio-dia, o que que isso acontecia? Ele pegava a data inicial como sendo 1 do 1, 8 horas, e final 1 do 10, 12 horas. O que que isso queria dizer? Que no dia 2, por exemplo, do 1 aqui, iam vir todos os registros, desde a 0 hora até a meia-noite. E assim como no dia 31 aqui também, que é um dia antes desse aqui, também iriam vir todos os registros, tá? Então, quando vocês enxergarem um relatório aí que agora esteja com esses filtros aqui separado, onde eu tenho só o período de registros aqui que a gente está chamando, isso mudou, tá? Não é mais assim. Agora ele está aplicando, digamos, da forma certa que ele deveria, né? Ou seja, se eu disse que eu quero registro do dia 1º do 1 até 1º do 10 e somente das 8 às 12, ou seja, turno da manhã, ele não pode me trazer no dia 2 registros da tarde, tá? Então é isso que ele agora passou a fazer, tá? Essa é a primeira mudança, ele está respeitando a hora aqui como sendo um campo não de data inicial, mas sim um limitador realmente, como se espera, tá? Bom, a segunda mudança, então, né, a partir do momento que eu busquei os dados, eu começo a trabalhar com esses filtros aqui, né, que o nome aqui já diz, né, filtros dinâmicos. O que que isso quer dizer? Que eu busquei os dados, eles já estão aqui na máquina, né, já estão sendo listados aqui, e a partir de agora eu posso trabalhar aqui com alguns filtros, né. Posso fazer filtros como eu fazia antes, né, por exemplo, em atendimento, ahn, e pesquisa, por exemplo, né, combinando os filtros. Só que no momento que eu clico aqui, ele já vai aplicando, tá? Então, isso é que são filtros dinâmicos, tá? Eu não preciso selecionar o filtro e ir lá e clicar num botão para buscar, tá? Os registros já estão aqui na máquina de quem está usando o sistema, e então a partir daí esses filtros aqui são aplicados diretamente, tá? Cliente, por exemplo, vou pegar aqui, aplicar um filtro de um cliente, só vai trazer os meus. O outro é Mercado do Paulinho, acho que é o nome. É Paulinho Supermercado, tá? É, claro, isso aqui são, né, exemplos, mas o que eu quero dizer sobre os filtros são isso, tá? Eu posso aplicar e eles aplicam dinamicamente no momento que eu selecionar. Uma segunda mudança é esse campo aqui que a gente está chamando de pesquisa em qualquer campo. Ou seja, se eu digitar, por exemplo, aqui o
protocolo. Vocês podem ver que o campo protocolo eu tirei, né? Não tem mais aqui. Mas esse campo aqui vai pesquisar por qualquer informação. Então, se eu quiser o protocolo 1400, ó, eu digito 1400. Ah, mas eu sei que isso aqui é do Pedro. Então, eu digito Pedro aqui. Ele vai pesquisar pelo agente Pedro. Ah, mas eu sei que isso é da fila atendimento, por exemplo. Então, eu digito aqui atendimento e ele vai pegar tudo que tiver atendimento, tá? Só que daí vocês viram que ó, o atendimento, ó, ele pegou aqui da fila atendimento, mas pegou esses outros dois registros. Por quê? Porque ele pegou aqui do status, ó, atendimento. Entendeu? Então é uma pesquisa global, que ele pesquisa em qualquer campo que esteja aqui visível, né? E também por campos que estão associados a esse registro aqui. Por exemplo, tá? Esse número de protocolo aqui, ó, ele tem, por exemplo, deixa eu abrir aqui, não, aqui o cadastro do cliente, tá? Vamos pegar esse supermercado Paulinho aqui que tem um monte de coisa, tá? Então, esse supermercado Paulinho aqui, ó, tem bairro, tem cidade, tem endereço, tem um monte de informação, tá? Por exemplo, esse cara aqui é do Jardim Virgínia, tá? Então, se eu vier aqui, ó, nesse campo de pesquisa global aqui e digitar Virgínia, ó, ele vai trazer somente o registro aqui do supermercado Paulinho, tá? Porque ele pesquisa em qualquer lugar. Assim como eu posso pesquisar pela observação, pelo nome da classificação, por qualquer outra coisa, tá? Ó, última, ele vai pesquisar aqui dentro da observação. Então, é uma pesquisa like Google, né? Pesquisa qualquer coisa que eu digitar aqui, ele vai pesquisar por qualquer informação que esteja aqui embaixo. Mas aí o pessoal vai dizer, ah, mas eu quero combinar, eu quero ver registros só de duas filas, né? Então eu mantive os outros campos que eu julguei aqui que seriam interessantes, né, de fazer combinações, porque esse campo aqui é uma informação só, né? Eu não posso pegar, por exemplo, aqui do Pedro Silva e do teste. Então, se eu quiser pegar só do Pedro Silva e do teste, que são agentes aqui, né? Eu venho aqui e boto Pedro Silva e teste, tá? Então ele vai trazer registro desses dois caras aqui, tá? Então, esses filtros aqui já tinham, eu mantive, são filtros que podem ser combinados, também são dinâmicos, né? São aplicados aqui em cima dos registros que já estão. E tem esse filtro aqui de pesquisa coringa, que pesquisa em qualquer coisa, tá? Uma outra mudança aqui interessante é esse campo aqui que está aqui no finalzinho, que se chama campos do cadastro do cliente, tá? Vocês viram que esse supermercado Paulinho aqui, por exemplo, tem diversos campos aqui que foram importados no cadastro dele, tá? Então tem muitos clientes que querem ver esses campos nos relatórios, tá? E aí às vezes a gente criava uma customização, uma configuração, algo que ficava lá para aquele cliente. Aí muitas vezes o pessoal esquecia de configurar na hora de atualizar e por aí vai. Então a partir de agora o que eu estou fazendo nesses relatórios, tá? Eu estou criando essa função aqui, tá? Onde nesse caso, né, nesse relatório aqui, são campos do cadastro do cliente. Poderiam ser outros campos que estivessem associados aí a esse registro, tá? Mas vamos pensar então na questão aqui do documento, tá? Que é um campo que tem no cadastro do cliente. Então, quando eu escrever aqui documento e der um enter, ele cria automaticamente aqui embaixo a coluna documento e já, né, trazendo aqui os dados que estão associados ao documento desse cliente aqui, né? Por exemplo, o Fernando Rossato tem um campo aqui chamado documento, aqui, ó, que tem esse dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Supermercado Paulinho, por exemplo, não tem esse campo, mas, por exemplo, o supermercado Paulinho, a gente viu que tinha bairro lá, por exemplo, né? Bairro e cidade. Então tá aqui, ó, bairro e cidade, tá?
Esses campos aqui que eu estou colocando aqui, eles são exportados aqui também no CSV, tá? No PDF não, continua sendo ali os mesmos campos que a gente vê aqui, né? Esses campos, digamos, adicionais, eles são visualizados aqui na tela e exportados no CSV também, tá? Um detalhe sobre esses campos aqui que eles ficam salvos, então na máquina do cliente, né, ficam salvos até que ele limpe o cache, tá? Então se ele não limpar o cache pro resto da vida ali do navegador, esses campos vão ficar sempre salvos. Então, trocou de relatório, voltou aqui, os campos que ele definiu estão aqui e vão seguir sempre aparecendo no relatório para ele, tá? Eu acho que isso é uma forma bem mais fácil da gente personalizar aí alguns campos, né, para os clientes nos relatórios do que jeito que a gente vinha fazendo lá através de configuração, tá? Então, essa é uma mudança aqui que traz nesse relatório aqui de mensagens, tá? Outra mudança tem aqui também nesse relatório é a respeito das classificações, tá? No relatório anterior a gente só trazia aqui, acho que a última classificação, ou o nome do campo era só classificação e subclassificação, tá? Então eu incluí aqui, mudei a nomenclatura. Agora ele traz aqui a quantidade de classificação, última subclassificação e a observação aqui também, tá? Deixa eu pegar aqui um registro mais antigo que tem mais classificações, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, esse atendimento aqui, o 1409, ele tem duas classificações ó, que foram feitas. A última que foi feita foi essa aqui, a CLA 02, não teve uma subclassificação. E a última observação foi essa aqui, a última CLA. Se eu clicar aqui ó, nesse número 2, ó, ele traz aqui para mim quais são as outras classificações que estão associadas aqui a esse atendimento, tá? Então ele tem aqui, ó, que no dia 27 aqui do 9 às 10:02 o Juca aqui classificou assim e o teste depois classificou, né, sendo a última classificação ele traz acima aqui, né, quem fez, né, data e horário, tá? Essas informações aqui elas já vinham quando eu clicava aqui no atendimento, tá? Elas continuam, tá? Elas apareciam aqui, ó. Classificação do agente, aí Juca classificou como tal, teste classificou como tal, tá? Eu só criei aqui uma forma de visualizar direto elas, tá? Talvez seja mais rápido. E na exportação para CSV, aí ele vai exportar todas, tá? Ele vai, como a gente não, digamos, não sabe quantas classificações podem ter, ele vai pegar isso dinamicamente, tá? Por exemplo, assim, ó, na hora de gerar o CSV, né? Digamos que eu tenha lá um atendimento que teve 15 classificações, tá? Então, no CSV ele vai criar lá 15 colunas, classificação 1, 2, 3 até a 15, tá? Daí o atendimento que teve lá as 15 classificações vai aparecer, né? E os demais vai estar em branco, né? Os campos adicionais aqui eu já falei, eles também vão para o CSV e as classificações aqui também vão para o CSV, daí vão todas elas, tá? Mudou também aqui a paginação, tá? Ela tá, como esses dados agora a gente está trabalhando no que a gente chama client side, né? Eu busco eles aqui e depois eu trabalho com eles, então também a paginação ela tá mais rápida, né? Porque eu só estou trabalhando com os dados que eu já estou com eles aqui. Então mudou um pouquinho aqui o layout, tá? Então eu tenho páginas aqui que eu posso navegar e o primeiro e último, tá? Bom, nesse relatório é isso, tá? Que mudou. A próxima mudança significativa aí é no performance de agente, tá? O que que a gente tem aqui de novo? Eu vou pegar só da fila Whats aqui, que é o que nos interessa, é essa parte aqui do Omni, tá? Então, mudou visualmente esse relatório, tá? A gente tem
Vê que esse relatório, né, os filtros estão juntos, né, então não mudou aquela questão de data e hora, então ela continua sendo do jeito que era antes. Mas o que a gente incluiu aqui foi essa divisão assim por cores e entrou esse bloco inteiro aqui novo, tá? Que são atendimentos omnichannel, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma parte de quantitativos dos atendimentos e uma parte temporal, tá? A gente tem nos quantitativos, então eu consigo saber por agente, tá? Quantidade de atendimentos que estão ativos, quantidade de atendimentos que foram encerrados, claro, tudo isso no período que eu informei, né? Quantidade de atendimentos que foram transferidos, tá? Entrantes, saintes e o total de atendimento, tá? Na questão de tempos aqui, ó, se eu parar o mouse em cima aqui, ele vai explicar, né, o que que é. Então, esse TMPR é tempo médio da primeira resposta. Então, assim, ó, entrou o atendimento lá, passou pela URA, tá lá no chatbot, papapá, caiu para o agente. Quanto tempo, em média, ele está levando para dar a primeira resposta para o cliente, tá? Então, é isso que conta esse tempo aqui. Esse segundo tempo é o tempo médio de resposta. Então, digamos assim, o cliente foi lá, fez uma pergunta, daqui meia hora o agente respondeu. Então, vai incrementando o tempo médio de resposta. Aí o cliente foi lá, fez mais uma pergunta, dali 10 minutos o agente respondeu. Então, vai mexendo nesse tempo médio de resposta. Então, ele é baseado sempre. Tem uma mensagem do cliente, quanto tempo que o agente está levando para responder, tá? É isso que esse campo aqui mede. Tempo médio de atendimento, então é o tempo total aí, é tempo médio, né, de quanto tempo os atendimentos estão sendo feitos por esse agente, né? Ou, né, esse relatório eu posso totalizar diferente, então eu posso pegar global isso. Mas é o tempo médio de atendimento e o tempo total de atendimento, tá? Esses tempos aqui eu deixei eles quebrando sempre no máximo em horas, tá? Então eu posso ter algo nesse sentido aqui, ó, 515 horas, tá? Que foi o tempo total de todos os atendimentos dele, tá? No período que eu tirei, que no caso aqui é quase que o ano todo, né? Tá, então essas são as mudanças nesses relatórios. A gente tem a inclusão desse bloco inteiro aqui do Omnichannel. A gente tem essa divisão por cores daí para cada situação, né? A parte de voz está separada nesse bloco. Já tinha, né? A gente só mudou a cor e entrou esse bloco inteiro. Essa parte das ações aqui já tinha também, a gente só mudou as cores para separar os blocos, talvez ficar mais fácil a visualização. Um detalhe importante sobre esses times aqui do Omnichannel é que eles só são possíveis ser extraídos a partir da data onde foi atualizado para essa versão aqui, ó, 3612, tá? Ou seja, tá? Se eu fiz a atualização no cliente hoje, aqui, ó, dia 30 do 9, e eu quiser tirar registros, tirar esse relatório aqui do dia 29, não vai ter informação, tá? Somente a partir da data que vocês colocaram a versão, tá? Por que isso? Não tem como ser retroativo? Não, infelizmente não tem. Essas informações aqui a gente nem tinha em banco de dados para poder extrair elas, então elas passam a ser alimentadas a partir da data que vocês instalaram a versão, entendeu? Então não pode ser retroativo, vai ser a partir daí que essas informações vão ser geradas, tá? Se tiver mais alguma outra mudança significativa aí até a versão ser lançada, eu gero um outro vídeo aí, mas essas são as principais, tá? Então, mudança aqui no relatório de mensagens, e mudança aqui no performance de agente, tá? Era isso, beleza? Valeu!